continuar. Terceiro bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre blasfêmia, pecado imperdoável. Existe isso? Você está assistindo aqui, vai aprender um pouco mais? Deixa eu levantar uma coisa que aconteceu, já que a gente está falando um pouco de jovem, de juventude no último bloco. Eu não sei se vocês lembram ou tiveram conhecimento de uma ação que teve na internet chamada de Desafio do Balde de Gelo, onde as pessoas botavam uma balde com água e gelo, jogavam para... Eram desafiados e tinham que fazer isso ou doar $100 para uma instituição da questão de medula óssea. Logo após essa onda disso, eu não sei se vocês também tiveram conhecimento, grupos, nos Estados Unidos principalmente, tem muito grupo de ateu, grupo anticristão, enfim, né? Que gosta de promover coisas para disseminar o pensamento ateu. E eles fizeram o que chamavam de desafio da blasfêmia. Isso bombou na juventude dos Estados Unidos, que era o seguinte, era você se filmar, assim como você fazia aqui em 30 segundos, e negar a presença, o Espírito Santo, a atuação dele. Então, bombou mesmo. Muitos jovens, principalmente americanos, molequinho de 12, 13, 14, 15 anos, pegava aquilo e falava, olha, eu não acredito em Deus, o Espírito Santo não existe. Alguns até falavam palavrão, profanavam mesmo, né, a presença, a vivência, a existência do Espírito Santo. E meio que, pronto, não vou mais precisar... Tentaram provocar isso. Como o pastor Hermes falou no início, André, uma coisa era você falar contra a humanidade de Deus, outra coisa, claro, contra a divindade, embora a gente ache que Deus perdoa ainda. Como é que vocês enxergam esses tipos de iniciativas e coisas deliberadas de juventude que acha bonitinho uma ação e pega um celular e fala, o Espírito Santo, não sei o quê, e começa a falar palavrão, não existe? Eu particularmente, André, isso é duro eu tenho um respeito muito grande pelos ateístas, pelos ateus de modo geral. Mas eu acho que um adolescente não está intelectualmente preparado para ser ateu. Eu acho que o sujeito, para ser ateu, ele tem que ser corajoso. Não é fácil ser ateu, porque... Eu acho que eu sou, cara. Não é fácil. Ser ateu é difícil. E eu admiro a coragem que o ateu tem de defender seu ateísmo. Ele tem muita fé. Muitas das vezes maior que nós. Muita fé para ser ateu. E um adolescente não está devidamente amadurecido para defender isso. Então, coitadinho, ele está sendo manipulado. Eu acho que Deus não está nem levando em conta. Agora, isso vai entrar na conta de quem está estimulando. De quem propôs, né? É de quem está provocando essa onda da ateísmo. E já chegou ao Brasil. 8 anos, às vezes, o pai vai e filma um garoto falando isso. Quando eu olhei, um garoto de 8 anos, mesmo sem saber, mas falando, o Espírito Santo falando palavrão, gente... Está direcionado. Geração que está aproximando. O tempo que eu morei nos Estados Unidos, meus filhos fizeram high school lá. E eles chegavam em casa escandalizados, dizendo, pai, a turma, em cada 3 palavras, eles juntam o nome Deus e um palavrão. Deus e palavrão lá convivem juntos. E é gente que domingo vai para a igreja, para a escola dominical. Não é gente ateia, não. É gente que vai para a igreja. Quando a gente voltou aqui para o Brasil... Hoje minha filha faz psicologia na UF, meu filho faz publicidade na UF. E eles me disseram, pai, ateísmo hoje é onda entre os jovens. Então, você quer estar na moda, você tem que dizer que não acredita em nada. E aí? Como é que fica? Mas aí eu acho que fala também sem nenhuma base também, né? Fala porque é onda. Exatamente. Fala porque é onda. Ignorância. É ateu. Vou trazer assim, mais ou menos. É como na época de 92, dos cara pintada, né, que derrubaram o Collor. Comparação meio tenra, mas foram eles que derrubaram o Collor? A gente sabe que não. A gente sabe que naquela multidão, alguns tinham ideologia, alguns pensavam. Mas a maioria estava lá porque vamos para a rua? Vamos. Vamos botar uma camisa do Brasil? Vamos. E ia para lá. Igual 2013 agora. Exatamente. Então, assim, não tinha aquela coisa do pensamento realmente. Então, essas ondas, principalmente de redes sociais, de internet, elas são baseadas, né, por alguém que inventou, e você não quer nem saber quem foi que inventou, né? Você, principalmente a juventude, o que o André falou... Mas não é estimular pessoas ao erro? Mas uma criança de 8 anos, você imagina, uma criança de 8 anos, pastor, ela vai ter base, como foi falado aqui, para ela... não acreditar em Deus, ou para dizer que Deus não existe, claro que ela foi influenciada. Agora, isso é muito perigoso, e aí, quando você falou disso, teve crente, André, nesse movimento, que me perguntou também, pastor, o que o senhor acha disso? Quer dizer, será que todo mundo que está fazendo lá vai ser perdoado? E aí, voltando ao tema, será que vai? Não... E deixa eu até trazer, e adicionar, pastor Gutenberg, para você também falar um pouco sobre isso. Eu entendo isso, mas, por exemplo,
Não é também porque não tem consciência. Vamos lá, dentro das igrejas a gente faz muita coisa que o pastor, vamos fazer isso agora, vamos fazer um ato, não sei o quê. Que às vezes a gente Ato não profético. tem pleno conhecimento. Entendemos que, poxa, se o pastor está falando é porque tem algum tipo de resultado no mundo espiritual, vai trazer benefícios ou bênçãos para mim ou não. Mas tem muita coisa que a gente vivencia e faz no dia a dia da igreja que a gente também não tem pleno conhecimento, a gente está lá para aprender. Né? Como nós somos estimulados pelo pastor, pela Bíblia Sagrada, junto, a fazer algumas coisas, alguns atos e tudo, nós temos fé que aquilo pode acontecer. Mesmo esses garotos também, beleza, não tenho conhecimento do que seria, como cometer maior cinema, mas se tem alguém que está estimulando isso, eu acho muito preocupante. Claro, eu respeito muito isso. Falando, André, Deus nem sente. Mas às vezes eu fico, poxa, na igreja também a gente faz um monte de coisa que a gente nunca entende, né? É verdade. Será que Deus também não sente aquilo? Tem que ser necessariamente se da consciente. boca das crianças sai o perfeito louvor, aí a gente pergunta, será que da boca dela seria a perfeita blasfêmia? É duro, né? Deixa eu chamar a atenção aqui para uma coisa. Essa questão do pecado, quando Jesus, eu creio assim, que quando Jesus fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele não está falando do pecado de um modo geral. Pecado de um modo geral, nós temos o intercessor. O Senhor Jesus, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso sacrifício vivo, derramou seu sangue para isso. Mas ele é bem focado, quando ele fala blasfêmia contra o Espírito Santo, ele faz um foco muito específico, né? Então, se Deus perdoa qualquer pecado, especialmente na ignorância, né? Até nossa ignorância. Porque a gente pensa assim, o pagão, o não cristão, ele é ignorante. Mas muitas vezes nós somos ignorantes, porque nós não temos o conhecimento perfeito da palavra. Nós não temos o conhecimento completo, todo da palavra. Cada um vai ser julgado pelo nível de revelação que eu vou receber. Exatamente. Então, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, eu vejo que na Bíblia também aparecem outros pecados que não foram perdoados. A mentira de Ananias e Safira, por exemplo, foi punida na hora. E Pedro fala, vocês mentiram, não contra mim, vocês mentiram contra o Espírito Santo. E foi punido na hora, dos dois. Porque foi uma coisa deliberada, uma ação deliberada, achando que poderia enganar o Espírito Santo, que estava operando através de Pedro. Essa parte é que eu falei, de fazer a obra de Deus, estar envolvido na obra, Exatamente. mentindo, consciente e sem se arrepender. Exatamente. 2, 3 anos com um amante, 2, 3 anos bebendo bebida alcoólica, embriagando, 2, 3 anos roubando a igreja, e assim vai. E a igreja muitas vezes crescendo. Exato. Porque Deus, apesar daquela pessoa ali... A igreja é de Deus, a igreja Exatamente. é de Deus. Ele quer, o interesse dele é que as pessoas sejam salvas. Mas o pecado imperdoável, ele aparece também no Apocalipse. Né? A questão escatológica. Né? Aquele que aceitar a marca da besta, aquele que adorar a sua imagem, não será perdoado. O destino dele é no lago de fogo e enxofre. Então, aquele que se envolver com um sistema mundial que ainda vai ser implantado aqui nesse mundo para dominar, ele também vai estar perdido eternamente. Mas eu continuo dizendo, para mim, né, a incredulidade é o pecado. É a raiz, né? É a raiz, Seria é a falta do raiz arrependimento. da onde Isso vem aí tudo cabe isso? para Ananias e Safira, É. isso aí cabe para o Apocalipse. Isso, para tudo. Tanto Ananias e Safira, por exemplo, né? Meu avô costumava dizer que se é um homenzinho pequenininho que só chega atrasado, né? Então, se Ananias e Safira tivessem se arrependido, não aconteceria. Mas eles não se arrependeram. Então, Eles não esboçaram vamos dizer assim, nenhum pré-arrependimento. Exatamente. Né? Até porque foi tudo Iniciativa. arquitetado, né, pastor? Foi tudo organizado, foi tudo Isso. pensado. Às vezes a gente fala assim, o A pecado, coisa planejada, o pecado a coisa feita, acontece vamos por mentir. acaso. Né? O pecado Agora, acontece por descaso, na verdade, né? Agora, André, uma coisa que me preocupa e que vem a reboque desse assunto é que muita gente se aproveita desse pecado contra o Espírito Santo para impor certas coisas, de maneira que qualquer crente que ouse, que se atreva a questionar, estará incorrendo no pecado contra o Espírito Santo. Exatamente. Eu lembro uma vez, eu acho até que comentei aqui num dos programas anteriores, nós estávamos num culto e um rapaz levantou, começou a profetizar, e a minha mãe, que é uma pessoa que tem um discernimento espiritual muito forte, olhou, se aproximou, impôs as mãos e manifestou ali um espírito maligno. Ela repreendeu aquele espírito. Para não expô-lo publicamente, nós o levamos lá para os fundos da igreja. Ele tinha um séquito que gostava de ouvir as profecias dele. Foram atrás dele. O culto continuou,
transcorrendo normalmente. Daqui a pouco eu estou ouvindo aquelas línguas e tal. Aí eu larguei o microfone, fui lá saber o que estava acontecendo. Ele estava profetizando de novo. E o grupinho, aleluia, fala a Deus. Eu, caramba, eles acabaram de ver o cara endemoniado. Então, muita gente, com medo de atribuir ao diabo ou à carne algo do Espírito Santo, acaba se deixando enganar, não discernindo espíritos. A gente tem que ser muito cuidadoso quanto a isso, porque quem se alimenta desse tipo de ignorância, dessa lacuna que a nossa ignorância abre, é o próprio diabo. O apóstolo Paulo diz que ele se transfigura em anjo de luz e seus ministros em ministros de luz. Então, como é que eu posso ter liberdade de discernir tolido? Com medo de blasfemar contra o Espírito Santo. Então não pode ter. Exatamente. E aí esse senso de crítica, muitas das vezes, né? Não, foi um ungido do Senhor que falou. E você não vai nem questionar porque... Como se ele tivesse carta branca. Exatamente. Então, ungido, pode falar... Ele tem um cheque ungido, o ungido, hoje em dia, o ungido, né? Entre aspas, ele pode até cometer heresia, pode até falar uma heresia. Não, você não pode falar, porque, não, vamos respeitar que ele é o pastor, que ele é o líder. Isso é resquício da infalibilidade papal. Nós herdamos isso. Imunidade eclesiástica. Exatamente. Agora, não pode ter. E aí você perde isso, pecou, pecado é para todo todo mundo. Esquece, inclusive para o nível de revelação. Isso aí. Eu achei disso. Para o nível da revelação. Quanto mais é aberto, descortinado a revelação, maior é a cobrança. Quanto mais se dá, mais se cobra. Tiago diz, não queirais ser mestres. Muitos de vós se tornarem mestres, a cobrança é maior. É maior. Se muito é dado, muito será. É cobrado. Mas muitos não querem, a maioria não quer. Mas um negócio interessante que eu acho que a gente tem que fazer uma diferença entre eu discordar da opinião do homem, né? Ou eu atacar Deus que está operando através dele. Eu posso discordar quando alguém fala uma coisa que eu estou vendo dentro da Bíblia, poxa, aquilo não tem cabimento. Mas eu dizer que eu atacar, dizer, que nada, isso é o diabo está agindo através Paulo confrontou Pedro. Paulo confrontou Pedro. Sim, mas nunca atacou a parte do ministério, da unção dele que ele tinha, de agir. E nós, como líderes... Mas falou, você está errado, rapaz. E Paulo chega a citar... Eu acho até que deu um tapa na cara dele. Paulo chega a citar isso, né? Resistir-lhe face a face. Resistir-lhe face a face, me deu vontade de dar um soco. Né? Ele teve vontade de dar um soco em Pedro. Mas ele segurou. Conteve. Mas ele foi contra os pensamentos, não contra a pessoa. E imputar, né, o diabo que está fazendo... Claro, não contra... É uma leviandade muito grande. Ou seja, nós podemos discordar entre nós e manter um bom nível de relacionamento, né? Discutirmos até calorosamente, depois a gente vamos tomar um lanche ali, isso é debate, vamos beber um refrigerante e eu ainda achar, não, aquele é um homem de Deus, como aquele amigo que você está me falando lá. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, rapidinho, e daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Antenados de hoje. Não sai daí, a gente volta já já.